Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Papo de Empreendedor, aqui pelo canal Oceano TV, onde estamos recebendo diversos empreendedores aqui do nosso município que foram agraciados no Prêmio Os Destaques do Ano 2024. Hoje estamos aqui com o Igor, com o Johnny, que representam o Irmãos Alfaiataria, muito conhecido também como Irmãos à Moda. É isso que a gente vai falar hoje aqui no Papo de Empreendedor. Guris, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui com a gente para contar um pouquinho da história de vocês. Já conversamos nos bastidores, já fiquei sabendo algumas dúvidas que o pessoal que nos acompanha com certeza também tem. O que seria o Irmãos à Moda e por que mudou para Irmãos Alfaiataria? E vocês vão contar um pouquinho disso agora. Sejam bem-vindos e gostaria que vocês começassem falando que tudo começou no Teva, a gente já conversou sobre isso também. De que maneira isso começou e se tornou um sonho para vocês? Sim, bom dia a todos. Exatamente, muito obrigado em primeiro lugar, né, por estarmos tendo esse privilégio de estarmos contigo aqui, trocando essa ideia, né, falando um pouquinho ficou um pouco, às vezes fica um pouco meio que nebuloso na mente das pessoas, essa ideia de Irmãos à Moda, Irmãos à Alfaiataria, só que nós temos essas duas frentes, né, de empresa, Irmãos à Moda e Irmãos à Alfaiataria, que atuam diferentes, em diferentes pontos, mas tem uma ligação muito forte. Tem uma ligação forte, né? Trabalham juntos. Trabalham juntos. Eu vou deixar para o Igor falar um pouquinho aqui sobre isso. A consultoria, a gente criou o processo de consultoria, na verdade a gente criou o nosso Instagram, né? Nós trabalhávamos numa empresa de moda masculina também, e lá a gente percebeu a necessidade do homem, né, ao se vestir, né? E nós falamos assim, cara, a gente precisa criar um Instagram dando dicas de moda para esses homens se vestir de forma gratuita, né? E a gente criou Irmãos à Moda, que foi o nosso Instagram. E ali, depois que a gente criou, começamos a entregar conteúdo, o pessoal foi gostando, né? A gente viu a interação do pessoal naquele Eu queria falar um pouquinho rapidinho aqui, porque isso aqui é muito legal, tá? E o Igor agora falou, eu lembrei da história, assim, lá no início, a gente não sabia que nome nós colocaríamos no nosso Instagram. Eu ia perguntar isso também. Porque alguém vai ter assim, foi plágio. Mas assim, mas só que, na verdade, a gente foi muito intencional, tá? Porque... geralmente a gente é intencional, né? A gente sempre trata isso para os homens que eles devem ser intencionais, né? E em tudo, praticamente, que fizerem. E conversando, a gente trocou uma ideia, o Igor, e a gente disse, cara, como que a gente vai botar o nome do nosso Instagram, sabe? Desse perfil, pra gente poder entregar esse conteúdo pro pessoal, né? E eu disse, cara, pensa no nome aí que eu vou pensar aqui. Eu tava trabalhando e ele tava em casa. E a gente trocava, às vezes, os turnos, né? E eu, de repente, eu disse, cara, eu fiquei pensando assim, cara, tinha que ligar alguma coisa. Irmãos, aí pensei, Irmãos à Obra. Aqueles caras são fantásticos. Como que a gente poderia não fazer igual, mas tentar criar algo que mesmo que a pessoa não lembrasse da gente, elas lembrassem deles. Fizesse uma ligação e ali. Fizesse a ligação para tentar chegar na gente, entendeu? E aí, porque, né, a gente usou essa estratégia e eu disse, cara, Irmãos à Moda, vai ficar bom. E aí quando eu mandei, quando eu mandei o áudio para ele, o dele chegou antes. Quando o dele chegou antes, eu ouvindo o áudio dele, eu ia mandar o áudio, melhor dizendo, eu ouvindo o áudio dele, ele disse, cara... mandar o áudio, depois tu ligou. Exatamente. E aí ele pegou e mandou o áudio, eu olhei, o que tu acha daqueles caras, assim, que fazem casas? Não acredito. Na mesma hora. Vocês pensaram a mesma coisa. Na mesma hora nós pensamos a mesma coisa. E assim, coisas que não fazem parte do nosso ramo, né? A questão deles é casas, imóveis, e a gente com moda, enfim. Mas aquilo foi tão incrível que a gente disse, cara, a gente tá no caminho certo. Não teria como ser outro nome. Não tem como ser outro nome. Irmãos à Moda vai ficar perfeito. Ele me ligou, né? Ele ia mandar um áudio, ele cancelou. Eu nem terminei cara, não acredito que tu falou esse nome. Foi o nome que eu ia acabar de te mandar um áudio. Eu nem terminei de ouvir o áudio dele. Não, que era pra ser E mesmo. eu liguei pra ele. Eu disse, cara, exatamente o que eu tava pensando. Eu nem terminei de ouvir teu áudio. Foi exatamente isso. E aí foi incrível. A gente começou dando essas dicas, né? De moda, de imagem, de como fazer uma gravata, um nó de gravata, enfim. Algumas formas. Na verdade, vocês foram muito visionários, né? Porque vocês identificaram uma deficiência, né? No nicho de vocês. E vocês viram a necessidade de conseguir... trazer essas informações que vocês já tinham, o conhecimento que vocês já tinham, porque já estavam trabalhando há um certo tempo ali. Então, vocês uniram o útil ao agradável e deu pra ver que a sintonia de vocês estava perfeita, né? Então, não tinha como dar errado, né? Exato. Nós estávamos conversando também agora numa das reuniões de sócios de quando que nós inauguraríamos a nossa alfaiataria. E aí, disse, cara, para não ficar esse negócio, cada um pensa numa data, antes de nós falarmos qualquer coisa, vamos colocar uma data no telefone e a gente mostra todo mundo junto. Nós dois colocamos a mesma data.
Não, A mesma meu data. Deus. A mesma data. Exatamente. E isso foi muito engraçado, assim, porque eles olharam assim, cara, que sintonia é essa que vocês estão? Mas foi incrível, a gente colocou a mesma data sem conversar e sem pensar. Na hora, data. assim, sabe? Na hora, saiu Coloca assim, um número no papel. Só que a gente colocou no WhatsApp ali, né? É. Pra realmente ficar registrado e todo mundo mostrou. A gente colocou a mesma data, o mesmo mês. Entendeu? Então... Mas é um trabalho que a gente vem fazendo aí por muitos anos. A gente vai te tornando irmão de verdade, né? Entendeu? Com certeza. Tem um versículo bíblico que diz que há amigos mais chegados que irmãos, né? Exatamente. Então, é mais ou menos isso. É sobre caso, isso, entendeu? exatamente isso. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, porque tem muita gente que tem essa dúvida, se vocês são irmãos, de fato, né? Agora eu fiquei sabendo de várias coisas aqui nos bastidores que eu não sabia. E que o pessoal também que nos acompanha não sabe. Sim. Vocês são irmãos considerados, né? Exato. Porque vocês convivem, têm o mesmo sonho e têm a mesma perspectiva e sintonia, que já deu pra perceber. E isso faz parecer que, de fato, são irmãos de sangue, né? É isso. A gente sempre nas nossas consultorias, em mentorias, enfim, palestras que a gente vai para fora da cidade, aqui na cidade também, o pessoal pergunta, vocês são irmãos? A gente sempre tem a mesma resposta, nós somos irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo. De sangue não, mas aí eu uso esse versículo. Amigos mais chegados que irmãos. Então tem irmãos às vezes que não são tão ligados, né? Mas e realmente criou não... essa irmandade aí, pelo fato que eu falei, o processo da gente estar junto, assim, numa caminhada ali, quando a gente trabalhou junto na empresa, foi mais de 8 anos trabalhando junto. Então, eu tava um mês ou quase 2 meses, né? E aí o Johnny chegou ali também e a gente, quando ele chegou... Quando nós trabalhamos no Teva, né? Exato. Início de tudo aqui no Rio Grande. Sim. A gente já tinha o mesmo propósito de abrir um dia a nossa loja. Então, Já sabiam do que queriam. muitas pessoas Sim. passaram por ali. E aquelas pessoas passaram e elas não tinham esse sonho, entendeu? Mas a gente tinha aquele sonho junto de um dia abrir a nossa loja. A gente sempre diz, cara, um dia Foi a gente vai ter a passando nossa os anos e a gente foi construindo mais conhecimento e aquela prática e aí até que chega o processo da consultoria. Após a criação dos Irmãos à Moda, a gente cria a consultoria para os homens que querem um novo posicionamento de imagem. E aí aquilo ali a gente viu que, olha, quase 100% dos homens precisam de um novo posicionamento de imagem, né? Uma imagem que realmente transmita aquilo que ele faz, entendeu? Claro que sim. Com clareza, né? Com clareza, Passa exatamente, uma imagem. exatamente. Sucesso, né? E foi show, assim, o pessoal gostou muito, quem já participou da consultoria, entendeu? E é muito interessante, todos os homens precisam de um novo posicionamento de imagem. Com certeza. Não temos dúvida. E a gente tem clientes, assim, pelo Brasil, né? Então, a gente tem pessoas que a gente acompanha, enfim, grandes nomes da moda masculina hoje comentam as nossas postagens, né? Então, Exato. tipo, tem esse outros reconhecimento. alfaiates pelo Brasil, né? Que atendem grandes pessoas da mídia aí, né? Enfim, nos seguem no Instagram também. Então isso é muito legal, saber que nós aqui de Rio Grande, né, uma cidade relativamente pequena no nosso país, e a gente está tendo essa visibilidade, né? Então isso é muito legal. E o Igor estava falando assim sobre o homem ter um posicionamento de imagem, né? E todos os homens, eles precisam se posicionar naquilo que eles executam, né? Todos os homens. Então, eu sou o cara que sirvo o cafezinho. Mas tu não é o cara que serve o cafezinho, tu é o cara que serve o cafezinho. Então não é um qualquer, é aquela pessoa que executa com excelência aquele trabalho, entende? Então não existe isso, eu sou filho de faxineira, entendeu? Então eu acredito assim que a gente pode chegar onde a gente quer chegar, mas a gente precisa buscar por aquilo, principalmente conhecimento, né? Buscar o conhecimento, entender o dress code daquilo que tu executa, no caso, aquele código de vestimenta, né? Que às vezes o homem, ele diz, eu conheço muitos empresários que se vestem às vezes pior do que o próprio colaborador, entende? Então, aí tá errado, a imagem tá errada. Primeiro que ele já tá vendendo uma imagem... Conecta, né? Não conecta, ele tá vendendo a imagem errada pro colaborador dele. O colaborador dele não vai querer chegar onde ele está. Porque aquilo não... O nosso cartão de visita é a nossa imagem pessoal. Sim. Entende? O nosso primeiro cartão de visita. Tu não abriu a boca, uma pessoa bateu um olho, bateu o olho ali, ela fez uma leitura de quem tu é só pela forma que tu te vestiu. Ela já te reprova imediatamente ou ela te aceita.
É simples assim. Eu fico imaginando os feedbacks que vocês recebem depois da consultoria, porque vocês, além de vender tudo isso, vocês vendem autoestima. A partir de 2022 ali que a gente começou a ter essa busca maior, assim, por poder ajudar pessoas gratuitamente, né? Entendi. Ali no Instagram e tudo mais. Só que começou a vir muita demanda, né? E aí a gente não conseguia atender pessoas, né, na demanda, né, conforme a gente tinha planejado ali, dando algumas dicas de moda. E a gente faz isso até hoje. Mas aí alguém um dia, nós ainda no Teva, com a Irmãos à Moda fluindo, digamos assim. Ah, vocês estavam lá ainda Estávamos enquanto no você Teva já trabalhando, tava... tá? Isso já no finalzinho aqui, né? Antes de sairmos. Porque a ideia era simplesmente dar dica de moda. A gente tinha um perfil só para dar dica de moda. Entendeu? Era só isso, simplesmente isso. De forma gratuita, de forma sem gratuita. cobrar nada. Um belo dia, um cliente estava atendendo um cliente no Teva, antes de nós montarmos ali o Irmãos à Moda, que isso é legal falar, porque foi o que girou a chave de nós termos essa ideia. E aí eu lembro que ele falou assim, ele disse, eu quero uma camisa e tudo mais. Eu disse, não, perfeito, aqui. Aí ajudei ele, e aí a camisa ficou perfeita, ele estava em pé, a camisa estava perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. A camisa sob medida, né? Encaixou perfeitamente. Só que ele tinha uma barriguinha. E eu disse pra ele assim, o senhor vai ter um problema aí. E ele disse, como assim? A camisa ficou perfeita? E eu disse, pois é, vou pedir uma gentileza pro senhor. Senta, por gentileza. Quando ele sentou, o botão abriu. Porque ele relaxou e aí o botão da camisa abriu um pouquinho. E aí ficou mostrando um pouquinho da barriga dele. E aí ele disse, rapaz, que incrível isso. E aquilo ali me impactou da forma que ele falou, porque ele disse assim, cara, isso foi incrível, eu ia sentar com pessoas, eu vou sentar com pessoas importantes, eu vou sentar. E ele começou a falar das reuniões de negócio dele, e em sofás, e não vai ser numa mesa, entendeu? Então, que dá pra dar uma disfarçada. Exatamente. Né? Ele disse, cara, isso foi fantástico, muito obrigado, tu me ajudou. Uma experiência de compra única. Exato. Claro que exato. E aí ele falou assim, tu já pensou em colocar isso no YouTube? E eu disse, não, porque pra mim é tão simples, Eu já ia dizer, porque pra ti é uma coisa tão simples, como que colocar no YouTube uma coisa tão simples dessa? E aí ele começou a falar, ele disse, cara, quantos homens precisam de uma dica dessa? Antes de você usar uma camisa, sente pra ver se ela não vai abrir o botão, coisa e tal. E aí aquilo ali, a gente nunca fez essa postagem. Tô te contando isso agora, mas eu nunca fiz essa postagem. Eu lembro quando o Johnny chegou, eu cheguei na loja, melhor dizendo, e ele me contou desse relato, eu me lembro até hoje. Ele falou, cara, a gente precisa criar alguma coisa, porque eu atendi um cliente e ele disse isso. E aí, num outro momento, atendendo um médico fisioterapeuta muito querido, nosso sócio hoje. Nosso sócio hoje, atendendo ele também no Teva. Ele pegou e disse, cara, isso tudo que tu... Ele estava indo para a primeira palestra dele em Santa Catarina. Era uma palestra que ele ia dar para um atendimento, né? Pessoas lá que pagaram o curso dele, o primeiro curso dele, na verdade. E era uma imersão de 3 dias, alguma coisa do tipo. E aí ele precisava de alguns looks, a gente montou algumas peças ali, estratégicas, né, para aquele momento dele ali. E ele falou, cara, você já pensou em fazer um curso disso? E eu disse, curso do quê? Disso tudo, todo esse atendimento que tu tá fazendo, ele disse. Cara, isso cara, eu tranquilamente eu pagaria 599 no teu curso. Olha. Ele já precificou imediatamente, Sim. sabe? E eu disse, cara, 599 no curso pra uma coisa que eu faço todo dia, assim, que é tranquilo. Natural pra ti. Natural. E aí aquilo ali gerou uma chave. Eu disse, Igor, a gente precisa montar algo. Exato. A gente precisa de alguma coisa. Passado alguns dias, chegou um outro cliente e ele disse, cara, eu preciso de uma consultoria. Vocês vão na minha casa? Eu tenho roupas lá que eu não uso. A gente foi chegou, o start de de tudo. tudo. Aí a gente disse, cara, cliente. deixa a gente sentar aqui. Aí eu fiz fiz algumas perguntas, cara, quanto pagaria? Perguntei para algumas pessoas, alguns amigos. Eles, cara, eu pagaria tranquilamente. Aí alguém falou, cara, numa mentoria eu pagaria tranquilamente com vocês R$9.000. Não sei o que. Começou a precificar assim. E eu disse, cara, mas será que eu tô perdendo tanto dinheiro assim? E não sei. E as coisas foram fluindo numa naturalidade, né, Johnny? Exato. Quando o cliente falou, eu preciso de uma consultoria, a gente sabia que a gente tem essa consultoria. A gente tem essa consultoria. A gente só não tinha ela montada ainda. Ela não estava montada. Mas ela não estava montada, mas... Já estava na nossa cabeça, fazia todo sentido. Né? A gente só não tinha ainda anotado detalhes da consultoria. E a gente foi, né? Conversamos com eles, fizemos a nossa primeira consultoria na casa dele. Foi um empurrãozinho que faltava. Foi, exatamente. Aquilo foi muito incrível para nós. E a gente já começou a enxergar de uma outra forma os negócios, né? E aí a gente começou a ter uma outra visão. Disse, cara, não é só vender roupa. E aí, infelizmente, né? O Teva acabou
sofrendo ali alguns danos ali, e, enfim, gestão e coisa e tal, caiu, quebrou, né? Fechou a loja na cidade, que a gente tem um apreço muito grande pelo Teva, né? Que foi uma escola para nós. Foi uma escola. Então, a gente teve inclusive, por algumas vezes fomos mentorados por Eduardo Teva, né? Então, ele também é um excelente vendedor, né? Diferenciado, né? Então... Eu lembro em 2016, só falando um pouquinho, eu saí do exército jovem ainda, preciso do emprego, passei pelo Teva, falei, vou largar um currículo aqui. Mas nunca tinha trabalhado com público assim, né? E uma loja chique, né? Que a gente sempre passava pelo Teva, né? E falava uma loja chique. Eu falei, vou largar o currículo. Só que no dia de largar o currículo, tinha assim, ó, o Johnny vai lembrar ali, era uma fila enorme, né? Fazia a volta ali, né? E mais de 70 pessoas. Meu Deus. Tinha um rapaz, nunca vou me esquecer, um rapaz na fila, tava atrás de mim. O cara parecia o Alexandre Pires, assim, sabe? Bem vestido. Eu falei, tá aqui o cara. Esse é o cara que vão contratar. O cara tá pronto, já tá até com a roupa, tudo. E aí falei com na época era a Flaviana, gerente, né? Expliquei que saía do quartel, que ela podia ligar lá, né? Que iam falar coisas boas, né? Expliquei que eu nunca tinha trabalhado com público, mas estava disposto a aprender e dar o melhor, assim, né? E aí fui passando pelo processo de seleção ali e entrou eu e outro rapaz. Entendeu? Esse rapaz ficou com a gente um tempo, o Johnny ainda depois entrou, né? Ele ficou acho que uns 3 ou 4 meses. 2 meses, quase 2 meses depois eu fui chamado. Exato. Eu fui chamado porque eu fui indicado, né? Então fui diferente, não foi no processo que ele foi. E aí eu cheguei lá, eu trabalhava na fruteira, na frente da Brigolândia. Então me lidava com o público, mas mexia com fruta, né? Era sempre sujo, também aquela diferente. coisa toda, né? Mas o meu sonho sempre foi trabalhar de terno. Eu sempre quis estar bem vestido. Uhum. E de vez em quando, assim, aos sábados que eu tinha algum compromisso e tudo mais, eu ia de terno trabalhar na fruteira. E eu trabalhei no Estoril também com o Marcelo Valente. E eu trabalhava na loja de conveniências. E às vezes de terno. E eu ia às vezes de terno trabalhar, sabe? E uma feita, né? Eu vou voltar aqui rapidinho na minha entrada no Teva, mas eu preciso falar dessa aqui que foi uma das coisas que começou a girar o nosso... Foi o que... Sabe quando as circunstâncias começam a te rodear e tu começa a o universo mandando sinais. Exato, sinais, exatamente. E eu vou te dizer assim, ó, eu vi ali... aquilo ali mexeu com o meu coração naquele dia, porque eu tava bem vestido, tava de terno ali, elegante e tudo mais, né? Da minha forma daquela época, no contexto daquela época, né? Que não era o slim, né? Uhum. E com a experiência que tu tinha no social, né? Nem tinha experiência social, então não tava tão ajustado assim, mas estava de terno, né? Mas uma coisa é certa, um cliente chegou para falar com o dono do posto. E tava eu e o Marcelo dentro da loja de conveniência tomando um cafezinho. E Marcelo, não sei se tu vai lembrar dessa, hein? E tomando um cafezinho. E de repente entrou o gerente da pista, disse assim, o dono do posto tá ali dentro, ali, tomando café. Quando ele entrou, ele deu bom dia, né, boa tarde para nós dois, assim, e ele deu as costas pro Marcelo e começou a falar comigo. Quando ele começou a falar comigo de costas pro Marcelo, assim, eu vi que o gerente da pista entrou correndo, assim, o André, na época, ele pegou e disse, por mais que ele pareça ser o gerente do posto, o dono do posto, na verdade, este rapaz aqui é o dono do posto. E aí ficou aquela coisa assim, né? E aí o Marcelo, muito querido, já tratou o cara muito bem, aqui já quebrou, o cara pediu desculpa ali, aquela situação toda do cliente. Mas aquilo ali ficou, tipo, eu com cara de guri, não tinha barba ainda na cara. E o Marcelo ali, sempre bem vestido, mas a forma que eu estava vestido ainda passava mais autoridade. Sim. Passava mais confiança, entende? Com e certeza. Isso mudou, girou uma chave. Eu disse, opa, peraí, por que ele pensou que eu era o dono do posto se o Marcelo tem cara de dono de posto na minha concepção, entende? E Johnny, e isso tá no inconsciente das pessoas, né? As pessoas, de forma inconsciente, elas conseguem analisar outras pessoas e tratar da forma que o inconsciente passa a mensagem para ela. Então, a imagem de autoridade, sim, ela é muito importante. Exatamente. E esse caso é um exemplo perfeito para isso. Eu ali, um menino ainda, 18 anos eu tinha, entende? Então, eu só gostava de usar terno. Mas não entendia nada de moda masculina, não entendia absolutamente nada. E só para complementar, hoje nós temos uma palestra que a gente dá, inclusive
fizemos essa palestra já fora de Rio Grande, aqui em Rio Grande, na Livraria Vanguarda, que é o poder da imagem no mundo dos negócios. Isso, essa palestra é muito legal, sabe? Muito legal. A gente comenta sobre isso. Se você ouvir falar sobre essa palestra aí, participe, vocês homens, empresários, vai fazer a diferença, com certeza. Porque ela é gratuita, né? Uma palestra gratuita, mas ela gira uma chave, sabe? Sim. Ela ajuda muitos empresários a se posicionarem, sabe? Só de uma forma gratuita a gente usou isso para poder também ajudar os homens da nossa cidade, fora da cidade. E no final a gente entrega os nossos cursos ali, a nossa mentoria, a gente fala um pouquinho sobre, né? Show de bola. Isso é muito legal. Que legal. E voltando aqui rapidinho, só para terminar a questão do Teva, né? Porque eu já me perdi já na nossa... Voltando no Teva, eu quando sentei com a Flaviana também, que foi a gerente na época, ela disse, eu tenho mais 3, 4 pessoas para entrevistar após te entrevistar e tudo mais. E eu tinha tanta certeza que aquela vaga era minha. Eu disse para ela, tudo bem, mas a pessoa que tu estava procurando, tu acabou de encontrar. E apertei a mão dela. Autoconfiança e tudo, viu? E eu apertei a mão dela e ela apertou, assim, eu vi que ela ficou meio pensativa. E eu disse, cara, essa vaga é minha. E aí não deu outra. Eu acabei... Num tempinho eu vi o Johnny chegando de blazer vermelho. Isso aí. Voltando E aí começamos a equipe ali, né? E aí foi onde eu conheci o Igor. Isso aí. E aí dali pra cá a gente tem só crescido o nosso elo de amizade, irmandade. Isso aí. Eu sempre falo aqui, quando eu converso com os empreendedores, né, que o Papo de Empreendedor, ele foi um projeto desenvolvido por conta do Prêmio Destaques do Ano, que foi um projeto do Guilherme, né? O Guilherme teve a brilhante ideia de colocar os empreendedores, que são as pessoas que fazem girar a nossa economia, que são necessárias para o nosso município. Ele colocou vocês numa posição de reconhecimento, que é algo necessário, né? E algo tão... Infelizmente, a gente sabe que existe essa escassez do reconhecimento do empresário. Sim. E então, eu sempre digo que esse Papo de Empreendedor, ele é um projeto que vai impulsionar muitas pessoas. Ele vai servir de inspiração para muitas pessoas que hoje têm o sonho de empreender e não têm a coragem. É o sonho, mas falta coragem. Então, eu gostaria que vocês, além de tudo, falassem também para as pessoas que nos acompanham quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram nesses últimos anos, principalmente depois de vocês colocarem como meta criar um negócio de vocês e desenvolver o próprio negócio. Eu acho que o principal desafio que acontece com todos, né, que não adianta falar, não, comigo não aconteceu, é o medo de dar errado. O medo de dar errado, mas a gente sempre fala, vai com medo mesmo. Quando a gente começou ali... Coloca em prática tudo aquilo que precisa ser feito, observa os sinais. Né, muito importante. Vezes, isso aí, o que o Johnny fez em prestar atenção que o cliente falou foi algo fantástico, porque podia passar despercebido e hoje a gente não estaria aqui sentado conversando sobre isso, né? Então, observar os sinais e realmente acreditar naquilo, porque 8, 10 anos atrás a gente teve um sonho de um dia ter uma loja e hoje, se Deus quiser, em janeiro, nós vamos estar inaugurando Irmãos Alfaiataria. Olha, então já aproveita, deixa para vocês falarem sobre isso. Novos projetos, então, para esse ano. É isso aí. Só que eu preciso só fazer uma ponderação aqui sobre essa questão da tua fala, falar para o novo empreendedor, aquela pessoa que está com sonho, é que quando a gente começou, nós estávamos numa situação, estava difícil uma situação do Teva, né? Então nós não estávamos ali, nós não estávamos recebendo, digamos assim, salário, né? A gente estava saindo da empresa e enfim. E então a gente estava literalmente sem dinheiro. E é isso que o novo empreendedor precisa entender. Exato. E a gente estava sem dinheiro e a gente não tinha muita perspectiva, assim, sabe? A gente sabia que a gente tinha como entregar uma consultoria, mas a gente tinha que encontrar esse cara. A gente tinha que saber como chegar nele, a forma que a gente ia encontrar essa pessoa para ela comprar da gente esse produto, né? De esse conhecimento, enfim. E aí entra os medos, né? Exatamente. O incrível foi que nós, sem dinheiro, sem cartão de crédito com limite alto, né? Então, eu pedi emprestado o cartão de crédito da minha mãe. Sim. Ele pediu emprestado o cartão de crédito do pai dele. E a gente disse, cara, vamos montar o nosso negócio com poucas peças, com aquilo que a gente consegue, com a nossa marca, que aí também tem que registrar a marca, aquela coisa toda, né? Então também tudo vai uma grana. E eu disse, vamos fazer com o que a gente não tem, cara. Vamos com medo mesmo.
Vamos com medo. Essa era a fala que a gente fazia. Ô, meu, tá com medo? Também tô. Vamos com medo. Vamos fazer com medo mesmo. Se der errado, cara, poucos R$1.000. A gente corre atrás depois e paga. Claro. Mas vamos ver o que vai acontecer. Porque pode dar muito certo. Mas a gente sabia que ia dar certo. Mas é que o medo... Tu pode ser dominado por ele. E travado por ele. Então é isso que eu quero passar para essa galera que tá nos ouvindo e nos vendo. É o seguinte, ó. Vai com medo mesmo. Não tenha dúvida de que vai dar certo. Apenas vai e faz acontecer. Porque isso vai mudar a tua história. Tinha pessoas que a gente comentava sobre o projeto e a pessoa não vibrava na mesma sintonia. E isso é normal também, entendeu? Tipo, cara, 8 anos atrás eu e ele pensamos a mesma coisa e colocamos essa ideia em prática e vamos fazer com medo. Tem pessoas que não vibram na mesma sintonia. E aquilo ali às vezes pode ser um tipo, será que eu tô viajando? Será que os homens não precisam de uma consultoria? Será que os homens não precisam? Será que Rio Grande não precisa de uma loja de alfaiataria? Mas não. E a gente tinha certeza. A gente precisa colocar em prática aquilo que um dia a gente sonhou. E a gente tinha certeza que ia dar certo. E que embora Rio Grande tenha uma cultura assim de não, né? A cultura do Rio Grandino não é muito de se vestir com elegância e tudo mais. E é um jeito mais simples, achar que não tem necessidade. E é um desafio também, né? A cidade de Rio Grande ter vocês fazendo esse tipo de serviço é um desafio para vocês, também. Porque não é uma cultura. Não é uma cultura, né? Justamente. A gente entende perfeitamente isso. E a ideia justamente que a gente tem vendido sempre isso, né? Essa ideia é a seguinte: a gente deixa muito dinheiro na mesa quando a gente não se posiciona com uma imagem estratégica daquilo que nós executamos. Eu sou um médico, perfeito. Sou um advogado. Eu sempre dou o mesmo exemplo nas consultorias, nas palestras, enfim. Tu entra numa sala comigo, né, e diz assim, eu preciso de um advogado bom, que eu tenho uma causa de 1 milhão e eu preciso resolver isso. E eu desclaro perfeitamente, entra naquela sala ali, ele tá te esperando, tenho certeza que ele vai poder resolver o teu problema. Aí tu entra na sala, tem 2. Tem o cara de terno e tem o cara de bermuda e camiseta. Tu vai em quem? Tu vai no cara de terno. E quando tu chegar naquele cara de terno, ele pode até resolver o teu problema e também ser um advogado. Mas tu acredita que o cara que eu disse que ia resolver o teu problema era aquele que estava de bermuda e camiseta? Aí eu te digo, aquele cara de bermuda e camiseta, ele acabou de perder um cliente de uma causa de 1 milhão na justiça. Não vendeu, né? Porque a imagem dele não vendeu. Ele olhou, foi desaprovado e aí ele foi no outro que foi aprovado. Mas aquele cara não é tão bom, mas ele estava bem vestido, entende? Então a imagem, ela transmite isso. Ela vende antes da venda. É o cartão de visita. É o cartão de visita que a gente fala. Exato. Então é isso. Vale a pena. A gente já fechou negócios sentado com clientes em cafeterias aqui da cidade, ao qual ele passou por uma pessoa, cumprimentou essa pessoa junto conosco, apertamos as mãos, que era um potencial cliente para ele, mas ele estava de bermuda, camiseta e tênis, porque aquele dia era sábado. Ele se sentia pronto para entregar um cartão. Entende? Aquele dia era sábado. E aí a gente trocando uma ideia, ele disse, tá, então eu quero que tu me dê um motivo para eu fechar essa consultoria contigo nesse valor. Eu disse para ele, tá vendo esse cliente que tu acabou de cumprimentar? Ele disse, sim. Eu disse, pois é. Algum tempo atrás ele me procurou dizendo que queria um investimento, e ele trabalhava com investimentos. E ele disse, fazer um investimento, ele estava disposto a investir tantos reais e tudo mais. E aí ele disse, ficou me olhando assim, eu disse, pois é, tu tem coragem de ir ali agora entregar o teu cartão de visita para ele, vestido desse jeito? Ele olhou para mim e disse assim, tá fechado. Fechado. Você entende? Porque ele olhou para ele mesmo e viu que ele não estava em condições de entregar um cartão de visita, de falar que eu vou cuidar dos teus bens, cuidar da tua grana, cuidar dos teus investimentos. Se eu não tô cuidando de mim aqui, eu tô zoado aqui agora, tô bagunçado, entende? E ele não tava mal vestido, entendeu? Porque ele tava com roupas boas, de marca, só que a imagem não vendia, não tava vendendo, não era coeso, entende? Uma coisa com a outra. Não tava. Perfeito. Meninos, eu passaria horas aqui conversando com vocês, porque são muitas histórias e conhecer histórias é sempre maravilhoso, ainda mais histórias de superação, porque vocês superaram todo o fim de uma empresa que vocês estavam, né? E vocês, ao invés de descansar com isso, vocês buscaram o negócio de vocês. Então, fizeram do limão uma limonada, como a gente fala, né? Então, parabéns por essa iniciativa, parabéns por vocês ressignificarem a moda aqui na cidade do Rio Grande e no país inteiro, né? Como vocês bem falaram. Sucesso na trajetória de vocês. A gente está se encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista, mas antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta que não pode faltar. Vocês foram agraciados no Prêmio Destaques do Ano, né? Eu falei no início da nossa entrevista que foi um projeto incrível
de reconhecimento dos nossos empreendedores. Eu queria saber de vocês dois, como foi a experiência de participar desse evento? Pode ir? Posso ir? Para mim foi uma experiência muito marcante, assim, né? Viver aquele momento ali, né? O Guilherme, quando nos procurou, trocamos uma ideia, a gente imaginou que seria, assim, o que realmente aconteceu, tá? A gente tinha já essa ideia, mas foi incrível, assim, nós podermos viver essa experiência de conhecermos também outros empreendedores. O networking, né? O networking que para mim, a gente sempre fala isso, que vale mais do que dinheiro, né? Tem o acesso, né? Que às vezes a gente, que o dinheiro não consegue, às vezes, entrar, né? Então, para mim, né? Eu sei que pro Igor não, agora eu vou deixar ele falar, mas para nós que estamos agora, em janeiro, inaugurando a nossa loja, né? Aqui na cidade, a nossa alfaiataria, né? Vai ser ali na Luiz Loreia 374, bem em frente à Sensuality. O pessoal que está acostumado aí já conhece, já se localizou atrás do calçadão Luiz Loreia. Então, esse prêmios destaques do ano, justamente nós começamos do Irmãos à Moda, né? Quando conversamos com o Guilherme, na hora eu disse, cara, a gente está inaugurando a nossa alfaiataria, vamos colocar Irmãos à Alfaiataria em vez de Irmãos à Moda. Irmãos à Moda já está conhecido e a gente vai ter conteúdo igual para Irmãos à Moda. Claro. E aí a gente disse, vamos mudar isso então, porque a gente já vai começar a gravar na mente daqueles empreendedores, na mente daquelas pessoas que estarão ali, dos próximos, né? Que vão ouvir falar sobre justamente a ideia da alfaiataria que estará sendo inaugurada agora em janeiro. A gente ainda não está com a data bem certinho, mas com certeza... Tenho certeza que vocês vão saber a data juntos, a mesma data, com certeza. Porque a gente já marcou umas 2 vezes e eu tô com medo de marcar a terceira. Vamos esperar mais um pouquinho. Né? O universo vai mandar vai dar sinais, certo. como sempre a gente foi. crê muito que Deus está no controle de todas as coisas e, isso aí. E a gente vai chegar nesse resultado juntos aí, se Deus quiser. Perfeito. E para mim foi fantástico também. O network é muito importante, mas quando eu cheguei lá eu fiquei pensando assim, né? Todo mundo ali, conforme a gente estava falando, todo mundo um dia teve um sonho, né? Todas aquelas pessoas tiveram um sonho. E elas acreditaram e elas chegaram até ali, sabe? Então, eu fiquei pensando ali, antes de dar o início, né? Eu falei, cara, olha aonde a gente chegou, né? Pode parecer simples, mas há 8 anos atrás a gente estava entrando numa loja... Era CLT. CLT, trabalhando como vendedor, eu nunca tinha trabalhado com público assim. E tu ganhar um troféu, assim, entendeu? Com reconhecimento de um trabalho árduo, né? Um trabalho de 8 anos ali, mas que tu não desistiu, é fantástico e você chega a emocionar a gente, né? Sim, a gente conversou sobre isso no dia. Então, é fantástico hoje saber que a gente vai inaugurar a nossa loja e... É uma benção de Deus, assim, com certeza. E outra coisa para finalizar é que eu disse para ele esses dias, cara, tu consegue imaginar como será emocionante o dia que nós entrarmos na nossa loja e for o dia da inauguração para nós. Vai ser fantástico. Porque isso é emocionante, de fato, né? A gente dizer, um dia assim, a gente sonhou, a gente achou que de repente pudesse acontecer, mas talvez nunca acontecesse, mas a gente continuou acreditando que poderia chegar e buscou meios, pensamos... enfim, a gente teria muita coisa para conversar aqui sobre isso. É verdade, precisava muito mais do que 30 minutos, né? Mas muito bom, foi um prazer estar contigo aqui, tá? Prazer foi todo meu. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Maravilha. E o pessoal que está nos acompanhando nesse momento pode continuar acompanhando os outros episódios. Serão vários empresários, empreendedores aqui, contando um pouquinho da sua história nesse Papo de Empreendedor. Perfeito.